Bom dia, meninas. Estamos aqui hoje, mais uma terça-feira, para o nosso devocional entre amigas. Temos tido momentos muito preciosos juntas aqui, né? Durante esses dias, temos sido desafiadas. Eu tenho sido bastante desafiada em alguns aspectos e eu espero que você também esteja sendo desafiada durante esses dias em que temos compartilhado um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o assunto que eu queria falar e que eu queria trazer hoje para nós é um assunto que nós mulheres muitas vezes tropeçamos ou até arrumamos uma certa encrenca com relação a isso, que é a respeito da língua, a respeito do nosso falar. Como é difícil, né? A mulher já tem essa fama de falar muito, de falar além da conta, às vezes de ser fofoqueira. Eu sei que isso não é a realidade para uma parte, né? Mas com certeza a mulher fala bem mais do que os homens. E a maioria delas, né? Eu quero dizer, pelo menos aqui em casa é assim. E eu sei que algumas de vocês também. Mas como que a gente acaba pecando, né, através da língua? A gente magoa as pessoas através daquilo que falamos, nós murmuramos, reclamamos, afastamos as pessoas, damos mau testemunho, às vezes a gente fala de forma impulsiva ou de forma ríspida, ou usamos as nossas palavras e o modo de falar de forma irônica também, somos grosseiras, né, com os outros. E eu queria hoje que a gente parasse um pouquinho para refletir a respeito disso e o que Deus pode falar hoje ao nosso coração e na nossa vida para que traga mudança na nossa vida com relação a esse pequeno órgão, né, a língua, e que pode nos trazer tantos problemas, né? Existem alguns ditos populares, né, que falam aí na nossa sociedade. Um deles é que se você não tem nada de bom para falar, é melhor você ficar calado, né? E um provérbio que eu gostaria que a gente falasse aqui também, que a gente, que está na palavra de Deus, Provérbios 10:19, diz que quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E é verdade, aquele que consegue controlar a sua língua é sensato, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de duas coisas com relação à língua. Poderia ser várias coisas, poderíamos discorrer bastante sobre o assunto, mas isso não é o objetivo. Gostaria que a gente fosse prática hoje, no dia de hoje, em falar dois aspectos: o que nós temos falado e como nós temos falado. Para isso, eu vou usar dois textos da palavra de Deus com vocês, além desse de Provérbios que eu já citei. Um deles se encontra na carta de Tiago e outra na carta aos Colossenses. A carta de Tiago tem vários versículos a respeito da língua, né? E o trechinho que eu queria usar é Tiago 3, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Como que pode, né? A língua, um órgão tão pequeno, às vezes causar tanto dano e controlar de uma forma tão grande a nossa vida. E a gente costuma ouvir ou costuma dizer que as palavras têm poder, né? Talvez por aí você já tenha escutado isso. Realmente, as palavras têm poder, mas não no sentido místico de que aquilo que a gente fala vai acontecer ou de que aquilo que a gente fala atrai isso ou atrai aquilo, não. As nossas palavras, a nossa língua, ela tem poder no sentido de que os efeitos daquilo que a gente fala podem prejudicar ou beneficiar outras pessoas, e as consequências que aquilo traz pode trazer um preço a pagar por nós ou por aqueles que estão ao nosso redor, também a quem foram dirigidas essas palavras, né? Aqui no texto de Tiago, a gente vê que um pequeno órgão pode controlar o corpo inteiro. Ele usa aqui duas comparações, né? Uma falando de que quando o freio está na boca do cavalo e alguém segura esse freio, ele consegue dominar ou consegue controlar. Até uma criança consegue controlar um cavalo, se estiver controlando a sua boca. E o navio, né, um leme tão pequeno,
uma estrutura tão grande como aquela e ele controla a direção daquele navio. Sabe, aquilo que nós falamos controla as nossas vidas. Como que a gente pode dizer isso? O pastor Davi Murk, ele usou uma metáfora dizendo que a nossa língua, o músculo da nossa língua tem origem lá no coração. E é claro que isso anatomicamente não é possível, mas realmente aquilo que a gente fala provém do nosso coração. E aquilo que está no nosso coração é o que tem controlado a nossa vida. Então, o que você tem falado? Aqui na carta de Tiago, nós já ouvimos essa semana um pouquinho o pastor Matan falando, né, no domingo, no culto online, a respeito de praticarmos a palavra, de não sermos apenas ouvintes. Outro trecho de Tiago aqui dentro desse contexto, um pouquinho antes, está falando a respeito da nossa fé, de que a nossa fé ela precisa ser demonstrada em obras, né? Como que você tem expressado isso? O que você tem expressado através das suas palavras? Você tem expressado a sua fé ou você tem expressado falta de confiança ou insegurança em Deus ou medo? Você consegue perceber que aquilo que você fala demonstra isso? O que você fala demonstra se você tem confiado realmente em Deus e como isso tem controlado a sua vida. O outro texto que eu queria falar vai trazer um pouquinho para a gente de como a gente deve falar. O texto está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, e ele diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como têm sido as suas palavras? Suas palavras têm sido agradáveis? Têm sido temperadas? Muitas vezes a gente age de maneira grosseira ou de maneira ríspida com as pessoas, né? E com isso a gente acaba ferindo, magoando, pecando, né? Através da nossa palavra. Será que suas palavras têm sido agradáveis ou desagradáveis? Você tem sido ranheta naquilo que na forma como você fala? Tem sido irônica? Tem provocado a ira nas outras pessoas também com a forma como você fala? Lembra do que eu falei? De que a origem daquilo que a gente fala está lá no nosso coração? Então é importante que a gente lembre que uma língua freada implica em uma vida controlada. Se o seu coração não está sendo controlado por Jesus, a gente não vai falar de uma forma agradável. Né? Então, eu gostaria realmente que a gente parasse um pouquinho para refletir hoje. A gente só vai conseguir domar a nossa língua se a gente tiver Jesus domando o nosso coração. Né? E eu queria, de uma forma prática, desafiar hoje você nesse dia. Eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade com relação à língua, se é o que você fala, se é como você fala, mas eu queria que você parasse para refletir e fizesse algo de prático para que isso fosse mudado na sua vida. Se você tem falado muito, fale menos, se isso tem te feito pecar. Agradeça mais se a sua língua só tem murmurado. Seja amável se as suas respostas têm sido ríspidas ou ranhetas. Fale me perdoe se a sua língua tem magoado alguém. Fale do amor, da segurança em Jesus, da esperança em Jesus, se a sua língua só tem sido fonte de péssimas notícias. Fale a respeito da sua fé e demonstre a sua fé a respeito das suas palavras. Deixemos que Jesus peneire as nossas palavras, filtre a nossa fala e feche os nossos lábios quando necessário. Eu espero que isso te desafie nesse dia de hoje, que traga alguma mudança no seu comportamento, nas suas atitudes, que a palavra de Deus seja viva no nosso coração e que a gente pratique aquilo que a gente tem ouvido. Esse tem sido o meu desafio e eu peço a Deus para que seja o seu desafio também. Estou com muita saudade de cada uma de vocês, saudade de nos encontrarmos, de nos reunirmos, de conversarmos, de papearmos, né, de podermos ter risadas juntas, mas louvamos a Deus porque Deus tem nos dado esse canal de comunicação e pedimos a Ele que Ele continue nos abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a minha vida. Que as palavras que saiam dos seus lábios hoje sejam agradáveis ao Senhor, que o que você falar e a forma como você falar sejam totalmente agradáveis a Ele. Amém? Um abraço a cada uma de vocês e Deus nos abençoe.